diferentes. Os trabalhos do movimento autêntico e do End Lab têm táticas diferentes. E a gente trabalha conversando, a nossa pesquisa é conversar com as nossas táticas. Né? Ou seja, como é que a gente conversa recebendo uma tática de não apresentação, recebendo o que a gente vai fazer um pouco agora, e a gente vai podendo co-criar a partir do encontro nosso, né? A prática do movimento autêntico que a gente vai fazer hoje de manhã, ela traz algumas coisas que para mim são um fundamento para a construção de corpo, do que eu chamo hoje em dia chamei de bodyfulness e hoje chamo de somafulness, que tem a ver com somática, né? Que é duas regiões, ou três, ou várias, porque com o Fernando eu sempre descobri mais, por isso que também é muito gostoso estar junto. E cada encontro do movimento autêntico também permite, cada coisa viva do encontro me permite descobrir mais coisas. Então, quando eu estou aqui, eu não estou aqui para apenas passar uma coisa que eu já sei. Eu estou aberta, disponível, construindo um corpo disponível para entrar em zonas que eu desconheço. Então, isso para mim é fundamento. Quando a gente pensa em corpo, quando eu penso em corpo, que é não um corpo conhecido, nem um corpo desconhecido, é os dois. Porque os dois para mim são importantes. Aquilo que eu conheço de mim é importante e aquilo que eu não conheço é importante. Por que eu falo isso? Porque dentro desse processo de 20 anos introduzindo o movimento autêntico no Brasil e como professora de consciência do movimento, eu venho descobrindo que existe uma camada do corpo, da experiência, que eu já conheço, mas que eu não legitimo, que eu não autorizo, que eu não assento, que eu não incorporo, que para mim é, inclusive, como é que eu incorporo, não é corporifico, como é que eu incorporo, como eu encarno de que eu sou um ser encarnado. Eu acho que isso ainda nem chegamos ainda a encarnar esse corpo. Ainda é muito fácil sair dele. É muito fácil eu ter uma ideia sobre mim e não estar sensorialmente no corpo, porque é na sensação e na relação motora que me dá uma estrutura básica para entrar no meu corpo. Ou seja, olha eu aqui, 10 milhões de gestos, né? Eu estou falando, cognitivo, neocórtex, estou gestualizando e estou sentindo como é que as palavras estão se conectando no meu corpo, para eu falar o que eu estou falando e não ler uma coisa que eu já trouxe. Ou seja, eu preciso estar aqui, eu preciso estar no momento presente, mas tem algo que eu já conheço. Qual é o que eu conheço, que é vivo, que me dá território para eu habitar? E é uma pesquisa que coloca para conversar duas práticas que, assim, olhando formalmente, né, ou externamente, talvez para elas parecem muito distantes. Parece que, assim, né, se alguém olhasse uma foto de uma prática, uma foto de outra. Agora talvez um pouco menos, porque também tem muitas práticas do Ender ultimamente,
que tem trabalhado com um outro tipo de tralha diretamente, né? Que a gente trabalha, não é onde a gente trabalha com essas tralhas, que a gente pediu para vocês trazerem algumas, né? Para a gente poder fazer esse jogo. Mas a gente trabalha com elas como uma tática, né? Para, através delas, trabalhar com as nossas tralhas emocionais e tudo que está aqui, né? Encarquilhado e que às vezes é muito difícil de frontalmente endereçar, né? E, então essa é uma das táticas, né? Usar esse dispositivo aqui, que funciona como um tabuleiro de jogo, e tem também, né, traz também uma tática, que é isso, é a gente poder dar a volta de um problema comum, menor do que nós, e que parece ter uma proporção meio, sei lá, quase banal, porque a gente usa esses materiais que são lixos ou coisas consideradas insignificantes, né, mas de repente eles deflagram um acontecimento aqui entre nós que muito rapidamente também deflagra em nós mais ou menos os mesmos funcionamentos que a gente teria diante de qualquer acontecimento mais importante para nós. É isso que é a tática, né? Que é para a gente conseguir, de repente aquilo aparece, né? Fica muito explícito o que? O modo como a gente funciona, o modo como a gente opera, o modo como a gente reage ou não a determinados acontecimentos, né? E aí tem uma dimensão do Ed que se dedica muito seriamente a isso, que é pesquisar o que acontece politicamente como consequência desse modo, ou seja, do modo como a gente age. A gente age de uma maneira, a gente está numa posição e o mundo vai se fazendo, né, como consequência. E às vezes tem um descompasso, que nem sempre é do nosso desejo, mas acaba por acontecer, entre o mundo que a gente gostaria de ter, de viver, de habitar, e o mundo que a gente age, o mundo que a gente performa. Uma coisa interessante, que as duas práticas têm esse cunho exploratório, né? Não são conhecimentos que são dados, né? São conhecimentos que são construídos a partir de uma materialidade, no caso do movimento autêntico ou movimento do corpo. E no caso do Andy lá, também pode ser o corpo, mas a gente inicia com as tralhas, né? Acho que esse conceito tralha que a Fernanda traz é muito interessante. E aí você falou uma palavra que eu acho que dá conta muito também da ideia de explorar, que é o cuidado, né? E o acontecimento necessita de uma certa escuta, que é um cuidado, que é uma forma de chegar no acontecimento, e que muitas vezes a mente muito acelerada, um pensamento muito impositivo, te afasta daquilo que na verdade da coisa em si está em acontecimento. Então um impacto muito grande. Eu já fazia movimento autêntico há muito tempo. Quando eu conheci esse jogo, foi esse impacto de me dar conta do quanto era semelhante, né, a partir dessa questão de como você se aproxima de um acontecimento, qual é a escuta, né, que permite você realmente se aproximar, porque tem uma certa interpretose, para falar, que te afasta, ao invés de você tocar naquilo que está acontecendo. O que eu vou fazer aqui de brincadeira é para a construção do testemunho, independente se é da testemunha ou se é do movedor. A prática do movimento autêntico é uma prática do testemunho. Da ponte que a gente pode fazer para preparar, né? A gente pode ver que a gente não vai fazer essa relação direta, apenas fazer isso. Vai graduar em testemunhar, em pausa. Testemunho, né? Porque a gente pode dizer que o testemunho, né? Na verdade, testemunhar é
testemunhar o que move em si, né? E se mover também, se mover a partir do fato que a gente está se auto-testemunhando, né? Isso de dentro do movimento. Então, essas duas posições, elas são, nas duas gradações do propósito do movedor testemunho. Do encontro. Seja lá o que for que esteja acontecendo, tem dose de testemunho e de Movedor. Tem essas duas doses. A relação já acontece nesse nível. Exato. Só que a gente não vai fazer esse movimento aqui direto, né? Esse movimento direto, né? Ele até vai acontecer. Em um certo momento acontece. Sim, mas a gente vai fazer esse movimento aqui. Né? É isso, não é? Isso. Vamos lá? Então, isso vai permitir que a gente desdobre também as gradações da testemunha. Então, a gente se distribuiu. A gente é uma movedora em pausa, a gente é testemunha. Círculo, a volta, esse campo de movimento. Essa testemunha, esse lugar, né? É um lugar na relação. Ela equivale ao ponto que a gente falou. Ela equivale a esse lugar aqui. Parar de novo. Então, essa testemunha, a gente pode dizer, que está em pausa e que está também está em pausa numa posição, né? Não está se movendo por reparar, porque a gente está preparando o quadrado. Ele é um reparar que até é muito importante que a gente se desloque. E essa pausa é uma pausa cheia de implicação. Ela é implicada porque ela é movida. Ela não é uma pausa de distanciamento. Ela é um distanciamento perto. Ela sustenta o paradoxo de me separar de você para poder estar com você. Né? Então essa pausa é uma implicação. Por isso que também tem a ver com a reparada. Essa implicação é uma reparada. Né? E quando a gente faz o paradigma, acontece um acidente, né? Que equivale, né, o campo da tomada de posição, não é? Acontece dentro do tabuleiro, né? A gente pode dizer que essa posição da relação aqui é o equivalente disso, né? O equivalente das diferentes posições, né? Mas é aquilo que se posiciona dentro do tabuleiro, né? É o lugar do movedor que está sendo ativado ali, né? Posição que a gente está trabalhando para ser posição como, né? E aí a gente vai fazer isso. Então, tem uma outra função aqui, tem outra gradação desse testemunhar. Que já começa, então aqui a gente está percorrendo, né, um trajeto que vai dando a consistência dessa mistura entre essas duas funções. Elas não são separadas, não são coisas opostas. Uma é feita da outra, né, mas com diferentes gradações, né, com diferentes estados. Né? Então, essa testemunha envolvente, ela equivale àquele plano, né, a reparar, que eu chamo de reparagem, né, que a gente ontem explorou, que é o inventário, que é ao mesmo tempo feito de inventário e invenção. Né? Eu vou me enchendo da outra pessoa, né? Me permitindo carregar, né? O fato de que estou ali para aquele movimento, acompanhando. Né? Isso daqui, né, a reparagem, a gente já viu que ela pode ser feita num lugar estático. Ou seja, senão eu posso colar no meu ponto de vista. A reparagem, ela vai angariando informações daquele acontecimento, a partir do fato que daqui já estou vendo, isso é isso. Como é que eu faço para quebrar esse absoluto mínimo do ponto de vista? Agora eu vou olhar dali. Então eu começo a ver que é isso, mas também é aquilo, mas também é aquilo. Então, esse né? Isso, vai ser aplicando ele. E depois a gente ainda tem mais uma outra gradação, né? Que é essa que hoje a gente vai adaptar para tempos virais. Testemunha tocante, que hoje vai tocar o espaço negativo, vazio.
Essa coisa aqui é uma espiral, né? Aqui dentro existe isso aqui tudo acontecendo. Isso aqui, né? Sim, a gente pode estar descrevendo com esse gráfico algo que está acontecendo fora de mim, ou as milhões de coisas que acontecem em mim. Eu mesma sou essa testemunha que observo a mim mesma se movendo. Né? Isso tudo está acontecendo também. Então, aqui nesse plano, né, é que começa a se gestar o gesto de reparação. Né? Que qualquer tomada de posição, e isso começa a ficar explícito também com esse trabalho, né? São as 3 gradações do reparar, que também são, né, as modulações do testemunhar. Né? A reparação e a tomada de posição começam a se revelar como sendo o mesmo gesto. Né? E o acontecimento, a posição com, né, começa a se revelar como também tendo uma tomada, né, isso que a gente falou aqui, de reparabilidade, né? Irreparável. Irreparável, o que tem muitas nuances, muitas camadas, muitas dimensões. Né? Uma delas que pode ser que consome a energia vital dos acontecimentos, que é realmente algo que entra na lógica do irremediável, né? Do incompensável, que ao invés de honrar o ciclo da dádiva, né? Torna a dádiva dívida, saque, né? Transforma o ciclo da dádiva num modo saqueador de viver. Né? Isso existe, né? E funda o nosso mundo, mas também tem uma outra dimensão do irreparável, né? Que é aquela que a gente estava falando antes, que falou hoje de manhã, falando sobre o nosso apresentado, né? Que é a gente sustentar o desconhecido e o desconhecível, né? Aquilo que vai ser sempre irreparável. Né? Irreparável no sentido de não ter como aprender, né? É inapreensível no limite, né? Tem sempre algo que escapa do que acontece. Então, continua. E isso também é a vida daquilo, né? Aquilo que não vai ser domesticado, que é inumável, né? Que acontece. Então, e as duas são irreparáveis também, porque uma hora começa a acontecer, começa a produzir consequências no mundo. Então, é irreversível e é incessável em algum grau. Essas são as dimensões do irreparável. Então, é a partir do que está acontecendo que o movimento autêntico se propõe que eu entre no que está acontecendo, para que então, ao entrar no gesto que está me acontecendo, eu atravesse ele, no tanto que me é possível, ao me testemunhar, sabendo o micro que está me acontecendo, eu me autorizo aos novos que se apresentam. E eu me sinto muito instigada por esses movimentos, por esses deslocamentos, me sinto muito aberta para ver esses outros episódios que eu não sei o que é. É uma instigação, me sinto instigada. Abrindo espaços e querendo ouvir mais, querendo desaprender, que eu sei que não sei, querendo muito desaprender, que eu não sei que eu sei, e querendo muito estar na adoração, estar no acontecimento, fazer essas negociações um pouco mais testemunhando o que elas trazem, viver essas crises, agradecendo e abençoando as crises, porque é uma oportunidade de a gente estar fazendo outras coisas ou percebendo outras perspectivas, sei lá, um pouco essas coisas assim. Mas é basicamente uma instigação, assim, uma vontade de lidar com o que acontece, mais conectado com o que acontece mesmo. É isso, interessante perceber essas brechas, né, esses ganchos assim, de se apoiar um pouco também no que o outro está oferecendo, né? E esse como, né, que eu acho que apareceu muito forte aqui, quais foram as ações, como cada um fazia, né? Isso estava muito observado e muito respeitado, né? Enfim, tem muitas ressonâncias possíveis entre reparar e testemunhar, que a gente crucial também, né? No movimento autêntico, são mais ou menos. Enfim,
tem muito em comum, né? São dois exercícios que são mais ou menos o mesmo, né? E parte desse exercício tem a ver com isso de se perceber, imaginando, conseguir distinguir o que é o que você está imaginando, o que é o que está acontecendo, de alguma forma, né? Porque, tipo, é isso, a gente tem imaginações, então, né? Se a gente quiser, mas aí é a coisa da interpretação, né? O quanto que ela é sedutora, porque ela vai gerando coerência, essa historinha, a narrativa que surge na nossa cabeça. Ela faz tanto sentido, às vezes, né? Que pode ser uma armadilha, né? Pode começar a ficar muito difícil de distinguir isso que faz muito sentido, que fecha sentido na nossa cabeça do que está acontecendo mesmo. E aí tomar posição, né, com base nessa coisa que só está acontecendo para nós, né? Aqui, ele é um campo de pesquisa mesmo, não está dando oficina